aqueles que estão em outra dimensão, né, que não estão mais aqui conosco pessoalmente, mas sabemos perfeitamente que espiritualmente eles estão aqui com a gente, nos dando força e nos conduzindo para que a gente possa estar aqui nessa luta tremenda como nós estamos hoje. Né? E essa é a 11ª marcha do Povo Tremembé. Já chegando aqui a gente observa que já tem muita gente aí na praça esperando por nós, né? E vamos fazer como sempre nos outros anos. Vamos arrodear, fazer a volta, né, em torno da igreja. E aí a gente se aglomera todo mundo aqui para a gente fazer a leitura das faixas. Chegando aqui, vamos pedir para todo mundo fazer o círculo igual ano passado, para a gente fazer a leitura. E aí, só mandando também que tivesse companheiros da escola